De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos juntos só a parte A. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Poder sentar. Toda glória e toda honra e todo louvor nós tributamos ao Senhor nosso Deus. Que Ele me use para o seu louvor e para a sua glória, e que você seja abençoado de uma forma especial nessa noite com esta palavra. Amém? Nesse texto sagrado, o autor dos Hebreus nos relata algo impossível de acontecer. Se qualquer ser humano pretende, deseja, anela agradar a Deus, se não tiver fé, impossível. E você vai perceber, você vai ver claramente em que esta fé deve ser depositada. Porque fé todo mundo tem. Se a gente fosse dar oportunidade ou convidar alguém para falar da sua fé, talvez a gente ouvisse coisas engraçadas para alguns, mas que para alguns são coisas importantes, porque é a sua fé. A fé verdadeira ou a fé falsa, ela vem pelo ouvir. Ouvir de qualquer coisa vem a fé falsa. A fé verdadeira vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Amém? Então, nessa noite eu quero falar um pouco a respeito do ser humano. Já que a fé está ligada diretamente a nós, a situação do homem, de uma forma geral, ela é drástica, não é boa. A situação do homem, de uma forma geral, não é boa. Deus faz questão de registrar algo que nem havia necessidade, mas Ele usa o salmista no Salmo 14. E Ele nos diz no versículo 2 e 3, algo que nem precisava Ele dizer do início. Do céu olha o Senhor, como se precisasse o Senhor olhar, como se precisasse o Senhor procurar alguma coisa. Mas Ele usa essa expressão porque Ele está falando com seres humanos. Então, para que a gente entenda de uma maneira bem mais fácil, Deus diz, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. É esta a situação do ser humano. Nós encontramos essa passagem no Velho Testamento e de repente ela vai lá para o Novo Testamento. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo diz no versículo 9 e 10, algo semelhante ao que está aqui escrito. Olha a situação do homem, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem um sequer. E no versículo 23 deste mesmo capítulo, Paulo diz: todos pecaram, carecem da glória de Deus. Todos nós, seres humanos, pecamos, precisamos, necessitamos da glória de Deus. Amém? É esta a situação do ser humano. Pecador por natureza. Pecador por natureza. Todos sem exceção. Se não fosse Deus, misericórdia nossa. A situação era drástica. Jesus, ele veio aqui com uma missão especial. Daqui a pouco você vai ver, você vai perceber claramente qual foi a missão de Jesus. No seu ministério terreno, fizeram uma pergunta a Jesus sobre a salvação. Jesus teve diversas oportunidades de responder a perguntas feitas pelos homens, pelos discípulos, pelas pessoas. E lá em Mateus 19, 25 e 26, indagaram Jesus sobre a salvação. Preste atenção à nossa situação, a situação do ser humano. Ouvindo isto que Jesus havia tratado anterior, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Segura aí, por favor. Diante do que aconteceu, diante do diálogo de Jesus com aquele jovem, Jesus deu a ele algumas respostas e os discípulos perguntaram a Jesus: sendo assim, quem pode ser salvo? Aí Jesus diz quem é que pode ser salvo. No versículo 26, fitando neles o olhar,
Jesus disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, as coisas que são impossíveis para os homens, para Deus é possível. Daí a razão de Deus usar esta mesma palavra impossível quando está conectada com a fé. Sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Algumas coisas estão reveladas e a gente precisa ter estas informações porque são essenciais para a nossa vida. Por exemplo, Salmo 130, versículo 3. Olha que revelação tão séria da parte de Deus. Salmo 130, versículo 3. Deus nos mostra de uma maneira muito clara que se Ele observar iniquidade, quem subsistirá? Se Deus olhasse para nós, pecadores, e observasse nossos pecados, quem subsistiria? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que todos nós pecamos, falhamos, erramos, sem exceção. Neste mesmo salmo, neste mesmo livro dos Salmos, no salmo de número 103, versículo de número 10, o Senhor nos mostra algo bem interessante. Não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se Deus nos tratasse de acordo com nossos pecados, de acordo com nossas iniquidades, nenhum ser humano sobreexistiria. É por isso que o grande profeta Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, versículo 22 e 23, ele nos revela algo muito profundo, que por sinal já foi dito aqui nesta noite. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E no versículo seguinte diz: elas se renovam cada manhã, grande é a fidelidade do nosso Deus. Aleluia, bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Para que não reste dúvidas, Paulo diz em Romanos 5,12: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Este é o quadro de nós, seres humanos. Estamos perdidos. Se não fosse Jesus, estaríamos todos perdidos. Não haveria a menor chance. Outro dia eu disse algo, e eu vou repetir neste momento. Se pegássemos todas as boas obras de todos os seres humanos e tributassem um só, não dava para salvar. É verdade. Se pegasse todas as boas obras de todos os homens que já viveram, que estão vivendo, que vão viver ainda, e tributassem em um só, ainda não daria para salvar. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estávamos todos perdidos. Mas louvado e exaltado e glorificado para sempre seja o nosso Deus, porque Jesus veio. Amém? Diga bem forte: Jesus veio. E veio para quê? Aí é que vem agora, para quem não sabe, Lucas 19, versículo 10, Jesus declara a sua missão. Dentre de todas as coisas que ele veio, essa é para nós seres humanos. Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Uma ótima notícia para todos nós seres humanos. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Então nós estávamos perdidos, mas através de Jesus, hoje nós estamos salvos.